como é que vem o seu suprimento? É Deus ou é você? Eu quero ler um texto para vocês de Deuteronômio capítulo 8. É uma passagem que por algumas razões, e talvez diferente desse que eu estou abordando com vocês, que tem estado presente na minha vida em tempos recentes. Falando do que Deus fez com o povo no deserto, ele diz assim: sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Alguns de vocês podem ser mais hábeis em ganhar dinheiro. Alguns de vocês são mais hábeis em adquirir conhecimentos que o mercado valoriza. Não pense você que é a força do seu braço, que é a sua inteligência, que é a sua astúcia, que é a sua perspicácia que garante você. Não é. A força do seu braço é usada, a sua inteligência é usada, a sua perspectiva é usada, o seu treinamento é usado, mas entenda isso: se Deus não quer, Ele não te dá a oportunidade. Lembremos disso. A maneira de Deus nos provisionar envolve não Deus ou eu, envolve os dois. Você tem que saber, não é a força do seu braço. Deus, se e quando quiser, Ele liga o disjuntor que Ele quiser e acaba de trabalhar. A segunda colocação que eu quero fazer com vocês é: se eu estou dentro do plano de Deus como provedor, eu posso passar por crises de necessidades? Há quem diga que se você está passando necessidade é porque você tem pecado na sua vida. Se tem alguma enfermidade na sua vida é porque você tem pecado. A teologia da riqueza e da saúde, hoje já não mais em evidência, ela é uma teologia que morre com o passar do tempo, porque você vê que as coisas reais são assim. E as Escrituras consideram essas coisas reais. E quando ela descreve verdadeiros heróis da fé, veja o que ela diz. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11. Alguns desses heróis foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas vejam, homens que foram verdadeiros heróis na fé, viveram a realidade de necessidade. Quando o próprio Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, fome, sede, nudez. Isso foi realidade também no apóstolo Paulo, e aquela situação tão crítica que ele viveu, e talvez você tenha as suas situações críticas. São situações críticas para você aprender de uma maneira bastante pesada e crítica a depender de Deus. Tenha fome, tenha escassez, tenha enfermidade, e como é que nós vamos lidar com isso diante de Deus? Todos vocês que são mais velhos sabem, dia a dia você vê seu corpo se deteriorar. Olhando para vocês aqui, eu constato que a grande maioria tem mais do que 40 anos. Se você tem mais de 40 anos e acordou e não sentiu nenhuma dor, é porque provavelmente você morreu. Faz parte da vida essa realidade.
E as coisas, se olharmos ao longo do tempo, podem assustar. O Senhor Jesus disse o seguinte: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vai ter mal. Tem o de hoje, tem o de amanhã, tem o de depois de amanhã, mas ele diz o seguinte: vamos trabalhar o de hoje. Vamos confiar hoje. Vamos cumprir a tarefa de hoje. Deixa o amanhã nas mãos do Senhor. Qual é a sua solução? Certa ocasião eu estava no meio de um churrasco. Eu era o único cristão ali. O prêmio da Mega Sena estava acumulado, eu não lembro exatamente, mas talvez fosse uns 150 milhões. E eles estavam conjecturando: e se ganhar, o que dá para fazer com esse dinheiro? Naqueles dias eu tinha ouvido uma senhora que tinha sido entrevistada, uma gari no Rio de Janeiro, e o repórter perguntou para ela: se a senhora ganhar na Mega Sena, o que a senhora vai fazer? Ela falou: eu encho a minha casa com miojo. Era o sonho dela. Com aquelas duas pessoas com quem eu estava conversando naquele churrasco, sabe o que eles falaram sobre os 150 milhões? Eu falei assim: sabe que 150 milhões pode virar 300? Eu falei: como assim? Isso não, é que tem gente que tem dinheiro sujo e precisa de um dinheiro limpo. Você troca os 150 milhões limpos por 300 milhões. Eram 2 executivos que estavam insatisfeitos com o que tinham, e até com 150 milhões que eles não ganharam. Nós não podemos viver em função dessas coisas. Nós temos o compromisso de que é Deus quem nos supre. Ele vai fazer. Devemos orar pela provisão do dia a dia, sabendo que vem de Deus, e a seguir devemos dar graças baseado no contentamento do cuidado de Deus durante nossa pequena passagem neste mundo efêmero. O conforto, o luxo, a estética, etc., vão passar e a eternidade nos espera, e nada do que viver aqui em termos de qualidade do pão não só não afeta a felicidade, bem como não garante nada após sua morte. Eu gosto muito de história egípcia e das descobertas arqueológicas que acontecem no Egito. Recentemente vi um documentário sobre uma estrutura descoberta no Egito, em que ali foram encontrados 3.100 novos objetos que não existiam, que não estavam conhecidos. Em geral, essas coisas estão associadas ao quê? Alguém morreu e vai levar para outra vida o quê? Seus bens, servos, vai levar mulher. Não leva. Passaram milhares de anos e está aqui ainda. Não leva. Deus tem o compromisso de suprir-nos, de ser o nosso provedor. Nós devemos depender dEle e clamar a Ele. Mas isso não é o foco. Ele pode nos fazer passar por momentos de crise, de dor. Ele pode fazer-nos passar por um momento de escassez. E como lhe é muito típico, a sua bondade é abundante e Ele ser extremamente generoso. Independentemente da condição, nós somos chamados a depender dEle. Dá-nos o pão de cada dia. E Ele que tem o compromisso, está dizendo: eu vou cuidar de você. Alegrem-se com isso. Não confie no seu braço e na sua capacidade, mas é em Deus que garante todas essas coisas.